Bora lá então, pessoal? Bom, vamos aqui para a nossa questão de número 38, tá? E olha só, a nossa questão de número 38 traz o seguinte: a Constituição Federal traz diversas disposições sobre a administração pública. Acerca desse assunto, assinale as afirmativas abaixo com V ou F. Gente, essa parte aqui da Constituição, tá, que trata sobre a administração pública, começa lá no artigo 37 da Constituição, é de suma importância para sua prova. Eu costumo dizer que aqui estão as regras do jogo. Então, bora com muita atenção aqui nessa questão sobre a administração pública, tá? Então, vamos lá, gente. 1. Os princípios da eficiência, moralidade, publicidade, impessoalidade e legalidade deverão ser obedecidos por toda a administração pública, sendo direta ou indireta. E aí, pessoal? Vamos para número 2 aqui, ó. Os vencimentos dos cargos do Poder Judiciário poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. E a número 3, o direito à livre associação sindical é garantido ao servidor público civil. E aí, galera? Bom, espero que vocês tenham marcado a letra C, porque eis o nosso gabarito. E aí, gente, nós temos o seguinte, tá? A número 1, corretíssima, nós temos os princípios da administração pública, que são os conhecidos LIMPE. Aqui ficou fora de ordem, mas não por isso a alternativa ficou errada. Então, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência são os princípios da administração pública e devem ser observados por toda a administração pública, incluindo a administração direta e também indireta. A número 2, gente, os vencimentos do judiciário poderão ser superiores aos pagos pelo executivo? Não, gente. Nós temos na Constituição Federal os vencimentos, né, ali pagos pelo executivo, aliás, os valores pagos pelo judiciário e também pelo legislativo não poderão exceder os valores pagos pelo poder executivo. E, por fim, a nossa alternativa 3 está certinha. O direito à livre associação sindical é garantido ao servidor público civil, tá? Então, galera, ficamos aqui com o nosso gabarito letra C. Questãozinha muito tranquila de responder, mas muito importante para a sua prova, tá? Bora para a próxima. Assinale a alternativa correta diante da disciplina constitucional sobre a organização do Estado brasileiro. Então, bora lá. Letra A. A Constituição Federal Brasileira é marcada pelo equilíbrio federativo, tanto no plano normativo quanto no plano político, que garante uma perfeita equiparação do peso dos estados no contexto nacional. Letra B. A União é pessoa jurídica de direito público com capacidade política para manifestação exclusiva em nome próprio. Letra C. Os territórios constituem a espécie federativa autônoma, a exemplo dos municípios, podendo, em ambos os casos, ser percebida a existência de estruturas próprias de caráter administrativo. E letra D. Identificam-se como características principais de uma federação a união de certas entidades políticas autônomas, que seriam os estados, para finalidades comuns e a provisão de cada centro com o completo aparelhamento de execução da lei, quer por parte do executivo, quer por parte do judiciário. E aí, galera, qual resposta vocês dão, qual gabarito aqui para 39? Olha só, vamos lá, é para a gente marcar a alternativa correta diante da disciplina constitucional sobre a organização do Estado brasileiro. Então, olha só, antes, né, da gente adentrar aqui, só fazer um pequeno adendo, tá? O Brasil, né, é uma república federativa.
tá? E aí, o que acontece? Quais são as principais características de uma federação? Sem sombra de dúvidas, uma das principais características é, sim, tá? A união de certas políticas autônomas, tá? Ou seja, seriam aí os estados. Essa autonomia dos estados, né, das entidades federativas, podem se desdobrar aí em autogoverno, auto-organização, auto-administração e autolegislação. O que é isso, gente? É a capacidade de cada ente federativo, tá, se autogovernar, se auto-organizar, administrar, né, gerir ali o seu pessoal, gerir os seus interesses, gerir os seus recursos, e a autolegislação. Tendo em vista que, sim, gente, os entes da federação, eles terão autonomia também para legislar. Obviamente que essa competência, essa autonomia, vai acontecer dentro dos limites da competência que também são estabelecidos pela própria Constituição Federal. Então, gente, espero que vocês tenham marcado aqui a nossa letra D, porque é a letra D que traz aqui, né, sob o ponto de vista da disciplina constitucional, a melhor definição para a organização do Estado brasileiro. Então, sem sombra de dúvidas, uma das principais características de federação é a união, tá, dessas entidades políticas autônomas, que são os estados, e elas têm finalidades comuns, afinal de contas, elas estão unidas, né, ali no caso, em uma federação, tá? Mas, embora unidas para formar uma federação, cada unidade dessa é autônoma. Então, tem autonomia política, tem autonomia administrativa, autonomia legislativa. Beleza? Bom, vamos para número 40. Conforme a Constituinte de 1988, o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e cada legislatura terá duração de 4 anos, tá? Cada legislatura tem duração de 4 anos. Analise as afirmativas abaixo e vamos marcar V ou F acerca do poder legislativo constitucional. Vamos lá? Número 1. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Número 2. Cada estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores com mandato de 8 anos. E a número 3, cada senador será eleito com um suplente. E aí, gente, qual a alternativa correta, qual o gabarito aqui da nossa questão número 40? Eu espero que você tenha marcado a letra D, tá? Porque aqui, eis o gabarito. Então, vamos lá, gente. A número 1, a gente já viu que está certa, tá? O Senado Federal compõe-se aí por representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Então, lá no Senado Federal, tá? Nós teremos os representantes estaduais e distrital que vão ser eleitos aí de acordo com o princípio majoritário. A número 2 também está certa, porque cada estado e o Distrito Federal vão eleger 3 senadores e sim, gente, o mandato do senador é de 8 anos, tá? Para governador, presidente, prefeito, deputados, nós temos mandato de 4 anos. Para senadores, nós teremos mandatos de 8 anos, tá? E aqui, falso, porque, gente, cada senador vai ser eleito com um suplente? Um suplente não, são 2 suplentes, tá bom? Então, fechamos aqui o nosso gabarito, letra D. Bora para a próxima? O artigo 48 da Constituição trata das competências do Congresso Nacional que contam com a necessidade de sanção do presidente da República. Assinale a alternativa que não indica uma dessas competências. Opa, então vamos identificar aqui uma das competências do Congresso Nacional que não precisa, tá, da sanção do presidente da República. Bora lá, ó.
Para fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas, precisa ou não precisa da sanção do presidente? Letra B, limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens de domínio da União. Precisa ou não de sanção presidencial aqui nesse caso, gente? Letra C, transferência temporária da sede do governo federal. E aí, presidente tem que sancionar ou não? Letra D, aprovar o estado de defesa e a intervenção federal. E aí, gente, precisa da sanção presidencial? E a letra E, concessão de anistia. E aí, gente, o que aqui não vai ser necessário, tá? A sanção do presidente. Espero que vocês tenham marcado novamente a letra D. Oxi, podemos pedir música, hein? Gabarito aqui, letra D em alta, tá? Por quê, galera? Vamos lá. Aqui nós temos a letra A, fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas. Sim, gente, com certeza, tá? Com toda certeza, precisaremos da sanção do presidente da República, tá? Com relação aqui a essas alterações, né, e determinações que são feitas com relação aos limites do território nacional, espaço aéreo, espaço marítimo, meios de domínio da União, também precisamos aí da sanção presidencial. Transferência temporária da sede do governo. Agora tem um detalhe, gente. Aprovar estado de defesa e intervenção federal. Não precisa da sanção do presidente aqui, gente. Precisa não, sabe por quê? Porque isso é uma competência exclusiva do Congresso Nacional. Sim, gente, sim. O artigo 48 dispõe também sobre as competências exclusivas do Congresso Nacional, das quais, das quais são necessárias a sanção. Agora, o artigo 49, que aqui, gente, ó, é 49, não é 48. O artigo 48, sim, traz pra gente o rol, né, ali de onde o presidente vai ter que sancionar ou não. Agora, o 49, ele traz pra gente quais são as competências exclusivas do Congresso Nacional. E aprovar o estado de defesa e a intervenção federal é competência exclusiva do Congresso Nacional, portanto, não precisa de sanção do presidente da República, tá? 42. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e também no Distrito Federal. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma das competências privativas da Câmara dos Deputados. Então, vamos lá. Competência privativa da Câmara dos Deputados. Processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade. Letra B. Proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentados ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Letra C. Aprovar previamente, por voto secreto, após a arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. E a letra D. Autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. E aí, gente, qual dessas aqui é uma competência exclusiva da Câmara dos Deputados? Bora lá, gente. Ó, aqui não deu D, hein? Aqui não deu D. Nosso gabarito, letra B. Por quê, galera? Vamos lá. O seguinte, nós temos que algumas dessas alternativas aqui não é competência da Câmara, não, tá? Vai ser competência do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, ele é a soma da Câmara, né, dos deputados, mais Senado Federal. Então, misturou aqui, tá? Tem coisa que é competência do Senado, tem coisa que é competência do Congresso, mas a gente precisa achar aqui
competência privativa da Câmara dos Deputados. Logo, nós temos aqui a letra B. Proceder à tomada de contas do presidente da República quando não forem apresentadas ao Congresso Nacional, tá? Dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, tá? Então, eis aqui o nosso gabarito. E olha só, lá no artigo 51, você vai encontrar, tá? O rol das competências privativas da Câmara dos Deputados. Então, por exemplo, precisa, né, é competência da Câmara autorizar, tá? A questão ali dos autorizar a instauração de processo administrativo. É processo, não é julgar. E aí que vem a confusão, tá? Porque, gente, quem vai julgar? Congresso Nacional, tá? A Câmara dos Deputados vai autorizar a instauração de processo contra presidente, contra vice-presidente da República e também contra os ministros de Estado, tá? Além disso, nós temos também que a Câmara, né, dos Deputados vai elaborar seu regimento interno, assim como todos os demais órgãos, né? Vai dispor também sobre a sua organização, seu funcionamento, tá? Então, tudo isso. Então, gente, ficamos aqui com a nossa letra B, porque aqui nós temos a competência privativa da Câmara dos Deputados. Tá bom? 43. O poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. E aqui já fica uma dica, cuidado, porque o que as bancas colocam, o poder executivo é exercido pelo presidente da República e pelo vice-presidente da República. Então, né, gente? Não, tá? O poder executivo é exercido pelo presidente, e veja que aqui nem cita o vice-presidente, tá? Que o vice-presidente, ele entra como uma questão acessória ao presidente da República, porque o chefe do executivo é o presidente da República, tá? Então, o poder executivo exercido pelo presidente, auxiliado pelos ministros de Estado, tá? Por favor, lembrem aí dos ministros de Estado. Eu sei que por vezes gera aí uma certa confusão, porque a gente vota para presidente, consequentemente para vice também. Mas, e ministro de Estado não é a gente que vota. Não é a gente que vota, é o presidente quem escolhe, mas são os ministros de Estado quem vão auxiliar o presidente, tá? O presidente da República no exercício do seu poder executivo, tá? E aí, gente, a eleição do presidente importará também a eleição do vice-presidente com ele registrado. Então, é uma coisa automática, né? Eleger o presidente, automaticamente se elege o vice, tá? Com ele registrado. Quanto aos que serão chamados de forma sucessiva para ocupar o cargo em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente de exercerem os seus cargos, assinale a alternativa correta. Uma questão bem típica, tá, gente? E aqui a gente precisa identificar qual seria a linha sucessória, tá? A linha sucessória para substituição, por exemplo, o presidente está impedido. Quem que vai? O vice. Mas o vice também tá. E aí, gente? Se não temos presidente e não temos vice-presidente, qual vai ser, então, a próxima chamada, tá? Qual vai ser a sucessão aqui para a substituição do presidente da República? Então, vamos lá. Então, se a gente não tem presidente, não tem vice-presidente, quem que vai chamar? Ministro da Justiça primeiro, depois o ministro da Defesa, depois o ministro da Casa Civil? Ou, primeiro, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, depois o presidente do Poder Executivo e depois o presidente do Poder Legislativo? Letra C, a gente vai chamar primeiro o presidente da Câmara dos Deputados, depois o presidente do Senado Federal e depois o presidente do Supremo Tribunal Federal? Ou quem é que vai, tá, representar? Vai ser o Congresso Nacional, depois, seguidamente, os poderes da União e, seguidamente, o Distrito Federal. E aí, gente, qual o nosso gabarito para a questãozinha 43? E aí, gente? Espero que você tenha marcado letra C, tá? Olha a sequência, tá?
Não temos presidente, não temos vice-presidente. Chamaremos primeiro o presidente da Câmara dos Deputados. Não temos presidente da Câmara dos Deputados ou ele está impedido? Chamaremos então o presidente do Senado Federal. Não temos ou está impedido? Chamaremos então presidente do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Então, esta é a sequência, tá? A sequência para substituição. E isso aqui está lá no artigo 80 da Constituição Federal. Então, qual que é a sucessão que a gente tem nas hipóteses de impedimento do presidente ou, né, do vice-presidente também, impedimento ou vacância, tá? Então, uma hipótese, por exemplo, em que o presidente e o vice-presidente falecem, quem que vai suceder? Então, primeiro, presidente da Câmara dos Deputados, seguido do presidente do Senado Federal, seguido do presidente do STF. Ok? Então, gabarito, letra C. Deixa eu ver se vai dar tempo da gente responder mais uma questãozinha. Dá sim, bora lá. Bora para a questão de número 44. O poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado, mais uma vez. Nos termos da Constituição de 88, assinale a alternativa que não indica uma atribuição do presidente da República. Então, bora lá, não é uma atribuição do presidente da República. Vamos lá. Decretar e executar intervenção federal é ou não é competência e atribuição do presidente da República? Conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instruídos em lei. Letra C, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Letra D, exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. E letra E, convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Qual dessas alternativas aqui não é uma atribuição do presidente da República, tá? E aí, gente? Qual não é uma competência do presidente da República? Letra C de novo, tá? Letra C de novo. Não é uma competência do presidente, tá? Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Gente, olha só. Vamos lá. O Congresso Nacional, tá? Na verdade, essa daqui, eu digo para vocês, é uma competência do Congresso Nacional, tá? É uma do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, ele tem, né, ele representa aqui o poder legislativo, tá? Então, é o topo, né, do nosso poder legislativo, é o Congresso Nacional. E aqui, nesse caso, quando a gente diz resolver definitivamente sobre tratados, acordos, né, ou atos internacionais, aqui a gente está, de um certo modo, mais ligado ao contexto legislativo do que executivo propriamente dito. Por quê? Quando o Brasil ratifica, né, quando o Brasil se torna signatário, ou quando ele rompe com algum tratado, com algum acordo, com algum ato internacional, isso tem reflexo onde? Tem reflexo diretamente no nosso legislativo. Tá? Algumas questões, sim, perpassam pelo Poder Executivo, como questões, né, voltadas pelas relações internacionais, né, questões diplomáticas, isso tudo aí passa pelo Poder Executivo. Porém, quando a gente está falando de encargos, tá, ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, isso daqui a gente precisa de alguém regulando esse assunto. E quem que regula, até por conta da questão, né, da repartição dos poderes, né, ali, é o Poder Legislativo. O Poder Legislativo vai fiscalizar o Executivo, né, vai garantir que esteja sendo ali executada da forma correta, né, então a gente tem a participação do Poder Legislativo, aqui representado pelo Congresso Nacional, tomando a frente, enquanto uma atribuição, tá, uma competência do Congresso, no que diz respeito aí
a essas questões de tratados, acordos e atos internacionais que acarretem encargos para o patrimônio nacional, tá? As outras aqui são atribuições do presidente mesmo, tá? Intervenção federal, que mais? A questão de indultos, tá? E exercer o comando supremo das Forças Armadas, beleza? Mas a letra C, nós temos aqui, ó, competência do Congresso Nacional. Beleza, pessoal? Então, ó, vou encerrar a nossa aulinha por aqui. A gente se vê no próximo bloco para a gente destrinchar mais questões e muito conteúdo. A gente se vê na próxima.